Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 8 de março de 2024. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E falando das Sagradas Escrituras, eu quero fazer um convite especial já no início aqui do nosso devocional. Para amanhã na nossa Igreja Nave, Rua Maria Carolina Campos 28, no bairro Nova Suíça, nós vamos ter um curso especial a respeito da Bíblia, o que existe de verdade acerca da inspiração divina das Escrituras. Todos os crentes devem conhecer muito bem a Bíblia, mas por vezes nós somos desafiados com perguntas ou até mesmo com questionamentos sobre contradições, erros, se a Bíblia é suficiente ou não, o que é o sola escritura, isso existe mesmo, como aplicar esse conceito na minha vida, de onde vem a autoridade da Bíblia, será que a Bíblia é a palavra de Deus? Todas essas e outras questões serão respondidas amanhã a partir das 13 horas em um curso completamente gratuito e você é meu convidado mais do que especial, só que é presencial, tá? Não é online, então você vai precisar comparecer, pode mandar aí no meu Instagram pessoal para eu dar mais informações acerca desse curso. Levítico capítulo 15, purificados pela fé. Nós vamos falar do versículo 1 até o versículo 33, todo o capítulo 15, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 32 e 33, que resume todo o capítulo 15. Diz assim: essa é a regulamentação acerca do homem que tem fluxo e daquele que expele o sêmen, tornando-se impuro, da mulher na sua menstruação, do homem ou da mulher que tem fluxo e do homem que se deita com a mulher que está impura. Então aqui resume tudo que a gente vai falar aqui nesse capítulo 15. Eu quero só fazer aqui 3 pontos introdutórios antes de começarmos a analisar o capítulo. Primeiro, o contexto aqui desse capítulo é um contexto de tragédia. Se você lembrar, lá no capítulo 10 de Levítico, nós tivemos a morte de Nadab e Abiú, porque eles estavam impuros, porque eles apresentaram fogo estranho, né? Um fogo que não estava previsto por Deus, e isso trouxe essa tragédia. Por causa disso, série de regulamentações acerca da pureza. Se foi a impureza deles que os matou, e agora como então sermos puros? Aí os capítulos vão responder isso. Outra coisa, as questões sanitárias eram fundamentais para a preservação do povo de Deus. A gente tem que sempre se lembrar que esse povo é um povo caminhando no deserto e eles precisavam ser preservados, porque deles viria o Senhor Jesus. Então, questões sanitárias estavam envolvidas aqui. Outro ponto introdutório é acerca dos rituais de fertilidade. Havia muitos rituais de fertilidade naquela época, rituais feitos aí com uma série de coisas, inclusive com os fluxos, tanto masculino como feminino, e talvez, o texto não fala isso, mas talvez possa ter uma referência. O texto não deixa claro, mas pode ter uma referência a isso. Nesse caso, o último que eu disse aqui, cuidado. Só uma possível interpretação aí desse texto. Bom, dito isso, essa introdução, vamos para o panorama do capítulo. O capítulo, ele inicia com o tratamento de fluxos irregulares do homem. Vai do versículo 1 até o 16. Ele não diz quais fluxos são esses, mas podem ser doenças venéreas mesmo, né? Doenças causadas ali no órgão genital masculino. Então, do 1 até o 15, aliás, até o 16, vai tratar disso, fluxos irregulares, ou seja, não são fluxos normais. Mas depois, do versículo 16 ao 18, ele vai tratar dos fluxos regulares, ele tratou dos irregulares, mas também dos fluxos regulares. A seguir, do versículo 19 ao 23, ele vai tratar da menstruação da mulher, ou seja, um fluxo regular na mulher, fluxo regular no homem, fluxo regular na mulher também. E finalmente, ele vai tratar do versículo 25 até o versículo 30 do fluxo irregular da mulher.
E aí, como o capítulo começa tratando do fluxo irregular do homem, termina com o fluxo irregular da mulher, fazendo ali uma espécie de X, né? Fluxo irregular, fluxo irregular, fluxo regular, fluxo regular, tanto de homem como de mulher. O propósito de toda a sessão, agora aqui nós vamos encerrar essa sessão, do 11 até o 15. E para finalizar essa sessão, nós temos o propósito. Qual é o propósito de toda essa sessão? Versículo 31, capítulo 15, versículo 31. Olha aí. Mantenha os israelitas separados das coisas que os tornam impuros. É isso que está falando aqui. Tanto no capítulo 11, quando a gente tratou da dieta, quando a gente tratou do parto, quando a gente tratou também das questões acerca de lepra, de mofo, o objetivo é um só, o propósito é esse aqui, ó. Mantenha os israelitas separados das coisas que os tornam impuros. E aí, né, o texto continua dizendo, Levítico 15, 31, para que não morra por contaminar com a sua impureza o meu tabernáculo que está entre eles. Então, se você quer um resumo de tudo isso que a gente falou, já desde segunda-feira, né, do capítulo 11 até agora o capítulo 15, o resumo é isso aqui. Mantenha os israelitas separados das coisas impuras para não contaminar com impureza o meu tabernáculo. Então, esse é o propósito geral desses capítulos que a gente viu até agora. O propósito é tratar a impureza. Daqui a pouco eu vou falar sobre a impureza, mas só para lembrar. A impureza é além do perdão dos pecados. O perdão dos pecados é para zerar, zerou. Mas a impureza é atribuição. Eu não só digo que não tem pecado, eu digo que aquilo é puro, que aquilo está purificado. No Novo Testamento é o conceito de justificação pela fé. Nós recebemos a justiça de Cristo por meio da fé. Isso é imputação. Eu não sou apenas perdoado, mas sou também considerado por Deus justo, puro, tá? Então, a ideia é essa aí. Bom, nesse sentido, segue então algumas aplicações. Vamos resgatar o texto da mulher, da cura da mulher com fluxo de sangue. Lembra que lá no capítulo 16, no capítulo 12, se eu não me engano, vamos ver 12, isso mesmo, nós falamos da mulher com fluxo de sangue. A questão da menstruação é repetida aqui no capítulo 15. Então, só para resgatar aqui, Mateus capítulo 9, versículo 22, porque tem a ver com um fluxo irregular. Nesse caso aqui, era um fluxo irregular que durava 12 anos. Vamos lá. Mateus 9, do 20 ao 22. Uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, ou seja, fluxo irregular, está aqui no texto de Levítico, se encaixa, né? Chegou por trás dele e tocou na borda de seu manto, porque dizia a si mesma, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Jesus, voltando-se, a viu e disse, tenha coragem, filha, a sua fé curou você. Naquele momento, a mulher foi curada. Então, nós temos aqui a mulher sendo então purificada, curada, né, de uma enfermidade. Tem um outro texto que a gente vai lembrar aí sobre os leprosos, que Jesus manda eles se apresentarem aos sacerdotes para fazer a oferta devida. Aqui no capítulo 15 tem a oferta devida, inclusive nesses casos de impureza. Só que nós já falamos sobre pureza e impureza nos capítulos anteriores, mas o que eu quero falar hoje, resgatando esse texto aqui de Jesus, é dizer que os crentes são purificados, ou seja, Cristo atribui pureza aos crentes por meio da fé em Jesus. Como nós somos purificados hoje? A gente pode olhar para isso aqui e falar, nossa, isso aqui está descartado, isso aqui é para aquela cultura, naquela época, a preservação sanitária do povo não tem valor para hoje? Não, não posso fazer isso, porque lembra, a própria Bíblia não faz isso. O que eu posso dizer é o seguinte, bom, eu não preciso dessas purificações aqui propostas, por quê? Porque eu já sou purificado. Eu sou purificado por quem? Por Jesus. Eu sou purificado em crer que Jesus
fez todas essas cerimônias, essa purificação em meu lugar. Jesus assumiu o meu lugar e me purificou de toda a injustiça, ou seja, Jesus me purificou de qualquer uma dessas questões envolvidas aqui. Então a gente vai falar hoje, ontem já falamos da purificação, o que é, anteontem também, então não vou repetir. Se você não pegou o devocional de ontem, de anteontem, eu te convido a dar uma olhada. Eu quero dizer que essa purificação, ela acontece por meio da fé, e aí eu vou lembrar da mulher aqui do fluxo de sangue. Jesus falou, olha, a sua fé foi fundamental aqui nesse processo. Nesse sentido, vamos falar um pouco de fé, tá? Existe mais de um tipo de fé. Eu vou citar alguns exemplos aqui, mas só para você lembrar, existe mais de um tipo de fé. Por exemplo, existe a fé na fé. Conhece quem tem fé na fé? Aquela pessoa que diz, eu tenho muita fé em Deus. Na verdade, ela está confiando que a fé dela em Deus será capaz de salvá-la, será capaz de, sei lá, mudar alguma coisa na vida dela. Um ponto importante aqui, talvez até lembrando, é que o que nós estamos falando aqui em relação à purificação de pecados é a fé para salvação, tá? É a confiança em Cristo para salvação. É diferente da confiança em Cristo para outras coisas? Não. Mas no contexto aqui do capítulo, ser purificado, somos purificados pela fé, a questão aqui é uma questão de salvação. Beleza? Então, primeiro, fé na fé, esse é um tipo de fé. Fé nas coisas criadas, é isso mesmo. Eu posso confiar, por exemplo, no dinheiro. Eu posso confiar, por exemplo, nessa cadeira que eu estou sentado aqui. Eu posso confiar, por exemplo, no casamento. Eu posso confiar na igreja. Eu posso confiar no pastor. Eu posso confiar nas coisas criadas. Esse é um outro tipo de fé. Eu posso também ter fé nos milagres. Eu posso ler aqui a história da mulher do fluxo de sangue e me impressionar com a atitude dela, né? Isso é muito louco, porque as pessoas recriam os passos da mulher como se fosse a mulher a ênfase do texto. Gente, a ênfase do texto está naquele que é capaz de purificar pecados. É naquele que é capaz de conceder justiça a pecadores. Essa é a ênfase do texto. Essa mulher aqui, ela viveu a misericórdia e a graça de Deus. Mas a ênfase do texto está em Jesus. Então, eu posso ter fé na fé, fé nas coisas criadas, fé nos milagres. Isso é tipos de fé. A fé bíblica, tem um outro desenho. O que é a fé bíblica? Calma, vou chegar lá. Antes eu quero falar o que a fé não é. Então vamos falar do que a fé não é. Fé não é pensamentos bons ou pensamentos positivos, né? Fé não é ficar dizendo assim, vai dar certo, não, acredito que vai dar certo, não, confia, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, confia, vai dar certo, vai dar certo. Isso são pensamentos bons, né? Isso é muito comum no paganismo. Religiões pagãs se utilizam de pensamento positivo, de bons pensamentos, de bons fluidos, de conexões boas, né? Então isso é próprio do paganismo, isso não é fé. O que mais? Não é fé também repetir palavras. Ficar repetindo palavras não é fé, né? Ficar falando versículos bíblicos como se eles fossem mantras, né? O que também é muito próprio do paganismo. Ficar repetindo feitiços, né? Ficar repetindo orações, ficar repetindo contos, né? Contos de rosário e tudo mais. Isso é próprio do paganismo. Os crentes não precisam ficar repetindo palavras. O que fé não é? Atitude corajosa. Então, vou deixar de tomar remédio, porque se eu fizer isso, Deus vai me honrar, porque eu tenho muita fé. Não vou fazer essa dívida aqui, porque eu creio, Deus vai me dar vitória. Eu vou viver os meus sonhos, né? Isso não é fé, pelo menos não é do ponto de vista bíblico, biblicamente falando, isso não é fé. E por último, né? O que não é fé? Não é fé acreditar em Deus. É isso mesmo, acreditar em Deus não é fé. Lembra que está lá escrito em Tiago que até os demônios creem em Deus? Então a pessoa diz, eu tenho muita fé em Deus. Na verdade, ela crê que Deus existe. Crê que Deus existe, até os demônios creem. Então não é fé. Existem vários tipos de fé. Não é fé
Pensamentos bons, repetir palavras, atitude corajosa e acreditar em Deus. Então, o que é fé, pastor Léo? Vamos para a definição de fé na Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Ponto importante aqui. O que são a certeza do que eu espero e, aliás, a confiança do que eu espero e a certeza do que eu vejo? Qualquer coisa está aí? Aí eu volto para o texto anterior. Vamos lá. Acreditar, esperar que o dinheiro vai me suprir e ter certeza de que vai vir um dinheiro que eu não estou vendo, de acordo com Hebreus 11:1, é fé? Não, porque Hebreus 11:1 está dentro de um contexto. Que contexto é esse? Primeiro, se você ler Hebreus 11, no capítulo 10, que é o capítulo anterior, sabe qual que é o tema? O sacrifício definitivo de Cristo. Lembra que nós estamos falando aqui de Levítico sobre uma série de purificações? Sabe o que Hebreus capítulo 11 está me explicando? Que Jesus, ele é o sacrifício definitivo para me purificar de tudo isso aqui que a gente está lendo. Tudo isso aqui é sem sentido? Não, isso aqui é para mostrar o que Jesus fez. Jesus pegou pessoas impuras como eu e você e transformou essas pessoas em pessoas puras. Então, primeira coisa, o que é a fé bíblica? A fé bíblica ela tem um objeto definido. De acordo com Hebreus capítulo 10, Jesus Cristo. Eu preciso ter confiança e esperar em Jesus e saber que as coisas que ele fez, que eu não estou vendo, são capazes de me salvar. Então, Hebreus 11:1 não pode ser lido à parte de Hebreus 10. Hebreus 10 é a história de Jesus. Então, a fé ela tem um objeto definido, Jesus. Segundo, a fé ela tem um conteúdo racional. Se a fé ela tem um objeto definido, que é Jesus, eu preciso conhecer o relato da vida de Jesus. É o relato da vida de Jesus que vai me apontar para ele. Por exemplo, quando eu leio aqui que ele purificou uma mulher 12 anos com fluxo de sangue, o que eu estou aprendendo sobre ele? Que ele é capaz de purificar pessoas. Lembra o conceito de purificação? Atribuir pureza. Então, eu preciso conhecer Jesus, e eu conheço Jesus, claro, efetivamente por meio do Evangelho, mas toda a Bíblia tem Jesus espalhado. Em toda a Bíblia eu posso ver Jesus, aliás, eu devo ver Jesus. A fé, então, é um objeto definido. Jesus tem um conteúdo racional, ou seja, um conteúdo que eu preciso conhecer. Terceiro, a fé é a confiança plena nas promessas e obras de Jesus. Volto para Hebreus 11. Promessas e obras. Confiança daquilo que esperamos, promessas, e certeza das coisas que não vemos, obras. De quem? De Jesus, Hebreus capítulo 10. Hebreus 11:1 é uma conclusão de Hebreus 10. Então, quando ele fala assim, confiança daquilo que esperamos, confiança nas promessas que Jesus fez. Quais promessas? Vida eterna, perdão de pecados, purificação. Por exemplo, por que eu não preciso levar em conta toda essa purificação aqui de Levítico? Porque eu creio na promessa de Jesus de que ele me purifica. Isso aqui está descartado? Não. Isso aqui entra no segundo ponto. Isso aqui está descartado? Não. Isso aqui é para mostrar o que Jesus fez. Confiança na obra de Jesus. E por último, por causa do meu tempo, eu queria falar muito mais aqui, mas o tempo urge, né? Por último aqui, a fé tem um resultado inerente. A fé gera milagres? Não. A fé gera arrependimento. Confiar em Cristo pode gerar milagres? Pode. Mas o que a fé precisa gerar não são milagres, não. A fé gera o quê? Arrependimento. Lê Hebreus 11. O que aqueles homens de Hebreus 11 tinham em comum? Todos eles mostraram profundo arrependimento dos seus pecados. Basta você ler lá o que está em Hebreus, né? Hebreus 10, a história de Jesus. Hebreus 11, o resultado da vida, o resultado da confiança em Jesus. Então, o que surge da fé? Como eu sei que tenho fé? Arrependimento. Arrependimento é o sinal definitivo de fé em Cristo. Bom,
Vamos terminar aqui, né, gente? Moral da história: os crentes devem crer que Jesus realizou de maneira definitiva e plena a purificação completa de seus pecados. Quando eu olho para Levítico, eu falo, nossa, as exigências de Deus são severas, né? A gente até assusta. E eu posso olhar e falar, são severas porque são santas. Deus é santo e ele exige santidade daqueles que se aproximam dele. Glória a Deus, porque eu posso confiar em Jesus que ele me purifica de todos os meus pecados. Ou seja, somos purificados por Jesus. E aí, irmão, aplicação final aqui, né? Aplicação definitiva para orarmos já. A aplicação final é: tenha fé em Jesus. Confie nele. Confie que ele, né? Hebreus 11:1. Confie que ele vai cumprir o que prometeu. Purificação de pecados, por exemplo, é uma das suas promessas. E certeza das coisas que não vemos. Certeza de que ele realizou por ele mesmo toda a cerimônia de purificação que eu deveria ter realizado. Por isso que Hebreus 10 vai dizer que nós podemos nos aproximar do trono da graça com confiança. Por que eu posso aproximar do trono da graça com confiança? Porque toda a purificação que eu precisava foi cumprida em Jesus. Chega, acabei de falar. Vamos lá, vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Vamos fazer a oração, né, como eu faço toda sexta-feira. A oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente sexta-feira para todos. Fiquem com Deus.